Olá, estudantes da segunda série. Tudo bem? Como vocês estão? Neste vídeo vamos falar sobre poemas, especificamente um poema do parnasianismo. Nossos objetivos aqui serão ler e analisar o poema Profissão de Fé, do Olavo Bilac. Olavo Bilac, autor parnasiano, conhecido como Príncipe dos Poetas. Compreender as definições de metáfora. Metáfora, uma comparação subentendida. Reconhecer o efeito de sentido decorrente dos versos. Então, o que se pretende com aqueles versos? O que ele quer dizer naquilo? Reconhecer características do período literário. Período literário esse chamado parnasianismo. Você já ouviu falar da poesia parnasiana? Teve algum contato já? Torce, aprimora, alteia, o poeta é um burilador de palavras? Ou ainda os famosos versos do Olavo Bilac? Ora direis ouvir estrelas e eu te direi, treslocado amigo. Já ouviu isso? Conhece Olavo Bilac? Ele também é autor do famoso Hino à Bandeira. Foi um poeta importante nesse período, um poeta que pegou para si a vontade, o ofício de fazer a poesia com a métrica perfeita, bem característica parnasiana. E alguns de seus poemas são bem famosos, dentre eles, o famoso poema Profissão de Fé. Vamos lá comigo, conhecer um pouquinho? Então, aqui para nós, apresento-vos Olavo Bilac com Profissão de Fé, de 1888. Aqui a professora colocou até uma imagem, observem ali, de um artesão, de um ourives, moldando o metal para construir alguma coisa. Até para você ter uma visão do que seria isso. Então, vamos ao poema. Blasfemo em grita surda e horrendo, ímpeto bando, venha dos bárbaros crescendo, vociferando, deixa-o, que venha uivando e passe, bando feroz. Não se te mude a cor da face e o tom da voz. Olha-os somente armada e pronta, radiante e bela, e ao braço o escudo a raiva dessa procela. Este que à frente vem, e o todo possui minás, de um vândalo ou de um visigodo cruel e audaz. Este que, entre os mais, o vulto ferrenho alteia, e em jato espelhe o amargo insulto que tem lameia. É em vão que as forças cansa, e a luta se atira, e é em vão que brande no ar a massa bruta, a bruta mão. Não morrerás, Deus sublime, do trono egrégio, assistirás intacta ao crime do sacrilégio. E se morreres, porventura, possa eu morrer contigo, e a mesma noite escura nos envolver. Sem sacerdote, a crença morta, sentir e o susto, ver e o extermínio entrando à porta. Do templo augusto, ver esta língua que cultivo, sem ouro-pés, mirrada ao hálito nocivo dos infiéis. Não, morra tudo que me é caro, fique eu sozinho, que não encontre um só amparo em meu caminho, que a minha dor nem um amigo inspire dó. Mas, que eu fique só contigo, contigo só. Vive, que eu viverei servindo teu culto e obscuro, tuas custódias esculpindo no ouro mais puro. Celebrarei o teu ofício no altar. Porém, se ainda é pequeno o sacrifício, morra eu também.
Caia eu também sem esperança, porém tranquilo, ainda ao cair vibrando a lança, em prol do estilo. E agora temos uma atividade. Qual o efeito de sentido produzido pelos versos? Morra eu também? Caia eu também, sem esperança? Vou dar um tempinho para vocês pensarem nesse efeito de sentido e já retorno com a correção, combinado? Prontos? Corrigimos? Vamos ver então. Qual o efeito de sentido produzido pelos versos? Morra eu também, caia eu também sem esperança. Que ênfase, né, vai dar o poeta nisso? Ele vai dar ênfase no fato dele querer sofrer com o estilo, porque a norma passa a ser questionada. Esse que é o efeito. Ele diz, morra eu também, caia eu também, sem esperança. Entendido? Bom, parnasianismo. Parnasianismo é um movimento literário que surgiu na França, gente, no final do século XIX. E ele teve uma bandeira de oposição lá na França ao realismo e naturalismo. Quando chegou aqui no Brasil, ele se opôs muito ao romantismo. Vamos lembrar que a poesia romântica era uma poesia como? Subjetiva, falava de amor, né? Era toda pautada no sentimento. Aqui não. Os ideais românticos deram lugar ao realismo, ao naturalismo na prosa, ou seja, nas obras literárias, nos contos, nas crônicas, nos romances. E na poesia, como que ficou isso? Ficou, então, o parnasianismo. O parnasianismo veio justamente para quê? Eles incorporassem nas produções esses traços que se opunham diretamente à poesia romântica. E quais seriam esses traços, professora? O primeiro deles é a arte pela arte, ou seja, o fazer poético é o ideal de beleza. Vamos dar uma olhadinha aqui. O apuro formal, né? O equilíbrio racional e objetivo da linguagem. A arte pela arte, a concepção de que escrever é trabalhar. Será? Vamos analisar esses versos para entender um pouquinho melhor isso. Por que o escrever tanta perícia, tanta requer? Que ofício tal não há notícia de outro qualquer?
O que eu entendo pela palavra perícia? O que eu entendo? O que é perícia? É ter o quê? Um jeito certinho, né? Uma maneira correta, perfeita de fazer. Então, quando você diz que uma pessoa tem perícia, ela é um perito naquilo, né? Ela é o expert, ela sabe fazer aquilo com perfeição. Aqui diz, porque o escrever tanta perícia, tanta requer, que ofício tal não há notícia de outro qualquer. Então, ele quer dizer para as pessoas que esse escrever requer mesmo muita capacidade, muita seriedade. Os aspectos conteudísticos, então, dessa poesia parnasiana. Paganismo greco-latino em oposição ao cristianismo e ao misticismo do simbolismo. Então, eles vão se inspirar na mitologia, diferentemente das outras escolas, como, por exemplo, o romantismo, como, por exemplo, lá o barroco, o arcadismo. A retomada de elementos de tradição clássica. Então, a poesia com forma fixa é um desses elementos que a gente pode ver. Materialismo e racionalismo, em oposição a quê? Ao subjetivismo, ao sentimentalismo que os românticos tanto apregoavam. Contenção de sentimentos, em oposição à externalização amorosa, romântica. Então, agora eu não posso falar eu amo, eu quero, eu sinto isso. Agora, eu estou tratando a poesia como uma joia. Então, eu trato como um objeto de arte. E a busca da arte pela arte. Então, a perfeição do fazer poema, cuidando com a rima, com a métrica, é justamente o quê? A principal característica dessa escola. Nessa atividade, a professora propõe a vocês o seguinte: o objetivo da arte pela arte é o belo. Lembrando então o que, galerinha? Que a arte pela arte é o lema, né? É a principal característica desse período parnasiano. A criação da beleza pelo uso perfeito dos recursos artísticos, nesse sentido, levaram ao exagero, o culto do ritmo, da rima e do vocabulário. Então, o ritmo, né, sempre certinho, falado, pausadinho, mesmo número de versos. A rima, os tipos de rima e principalmente o vocabulário. Vou dar um tempinho para vocês fazerem aí. Volto já para a gente conferir. Eu notei que vocês nem notaram a dica que eu dei na hora que eu expliquei o exercício. Será que vocês perceberam? Vamos à resposta? O objetivo da arte pela arte é o belo, a criação da beleza pelo uso perfeito dos recursos artísticos. Nesse sentido, levaram ao exagero o culto do ritmo, da rima e do vocabulário. Assinale a alternativa que indica o movimento que trata do texto acima. Seria o barroco? Não. Foi uma das primeiras escolas literárias, a característica até era o rebuscamento. Seria o arcadismo? Também não, né? O romantismo, muito menos, porque o parnasianismo, inclusive, faz uma contraposição, né? Ele se opõe ao romantismo.
Então, a nossa resposta é a alternativa D, parnasianismo. Grave bem arte pela arte, é o belo, característica marcante do parnasianismo. Falar um pouquinho agora sobre Olavo Bilac. Então, Olavo foi inspetor de ensino, foi jornalista. Ele é de dezembro de 1865 e faleceu em 1918. Fundido o parnasianismo francês e a tradição lusitana é portuguesa, né? Olavo Bilac deu preferência às formas fixas do lerismo. O que é uma forma fixa? É um soneto. Lembra o que é um soneto? 2 quartetos, 2 tercetos e a chave de ouro no final. Então, nessas 2 primeiras décadas do século XX, os sonetos de chave de ouro eram decorados e declamados em toda parte. Nos sarões e salões literários da época, o pessoal se reunia para ouvir poesia. Olha que delícia! Uma tarde de sarau poético. O Olavo Bilac tem um soneto muito famoso, o Via Láctea e o Profissão de Fé. E nesse Profissão de Fé, Profissão de Fé, o próprio poema já codifica o credo estético que ele tem. Então, profissão de fé. Fé é o que ele acredita. Então, ele acredita nisso, né? Nesse estilo, nessa pureza, nessa forma. E a linguagem, né? A simplicidade como resultado desse lavor. O que é o lavor? É o trabalho poético. Aqui a professora colocou, a título de curiosidade para vocês, a assinatura do Olavo Bilac. Olha que legal que era. Vamos a um quiz. Preparados para um quiz? Marque a afirmativa correta. Tan, 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 tan. Alternativa A. O parnasianismo caracterizou-se no Brasil pela busca da perfeição formal na poesia? Alternativa B. O parnasianismo foi o responsável pela afirmação de uma poesia de caráter sugestivo e musical? O parnasianismo brasileiro deu ênfase, ou seja, destaque, ao experimentalismo formal? Alternativa D. O parnasianismo determinou o surgimento de obras de tom marcadamente coloquial? Vou dar um tempinho para vocês pensarem, analisarem e voltamos já com a resposta certa.
Voltando aqui com a resposta, correção da atividade, nós temos então como afirmativa correta, a letra A. O parnasianismo caracterizou-se no Brasil pela busca da perfeição formal na poesia. A outra atividade que eu vou passar para vocês é assim. Releia os versos finais do poema. Então aqui, ó, celebrarei o teu ofício no altar, porém, se ainda é pequeno o sacrifício, morra eu também em prol do estilo. E explique a relação com o título, Profissão de Fé, e as características do parnasianismo. Pense bem no título, veja bem aqui os versos, volto a seguir com a correção. Combinado? Voltamos com a correção da nossa atividade. A profissão de fé, celebrarei o teu ofício no altar, porém, se ainda é pequeno o sacrifício, morra eu também em prol do estilo. Ela vai assumir o sentido de trabalho, mas trabalho também de confissão. Então, o poeta confessa nesse poema que ele acredita, é a fé dele, ele acredita que o fazer poético está ligado a obedecer às regras formais e clássicas. Essa é a principal característica parnasiana, então é a arte pela arte. O que aprendemos hoje? O poema de Olavo Bilac, nós lemos, né? O Príncipe do Poeta do Parnaso, né? Compreendemos um pouco mais sobre figuras de linguagem, principalmente a metáfora, e reconhecemos algumas características do período chamado parnasianismo, em que a principal característica é a arte pela arte.
Eu sou a professora Vivian e espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até breve!